A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Vamos estar aqui apresentando o mês 11, mês de novembro. Amém? Espero que os irmãos não se incomodem com barulhos de carro, tá bom? Vai estar desaparecendo aqui. Mas vamos à palavra. Quero estar lendo Romanos, capítulo 5 e o capítulo 6. O Romanos, capítulo 5, quero estar lendo do 1 ao 17, versículo 1 ao 17, e o 6 do 1 ao 14. Amém? Vamos direto à palavra. Romanos, capítulo 5, aceitos por Deus, versículo 1. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E estamos nos alegrando no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência, a perseverança, traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa de decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu, de fato, quando não tínhamos força espiritual. Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, e mais certo ainda que ficaríamos livres por meio dele no castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, e mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegraremos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Capítulo 6. A nova vida em Cristo. Versículo 1. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Não podemos continuar vivendo nele. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morra fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas.
E a vida que ele vive agora, é unida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas para estarem unidos com Cristo Jesus. Devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que os pecados dominem o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele o use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, com as pessoas que forem trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Esses dias uma pessoa conversando com um amigo e com meu esposo, e outros colega dele de trabalho falou para ele, e a gente conversando, a gente ouve muitas pessoas do mundo falando assim: eu peco muito, meus pecados é muito forte, ou os que não são muito forte são muitos, e eu não tenho coragem de ir para Deus, e eu acho que Deus não merece isso, eu não mereço. E assim as pessoas se prendem, né, aí para os caminhos do Senhor. Mas o certo mesmo é como a palavra que nós lemos, foi Deus que nos aceitou, Ele que nos amou de uma forma tão grandiosa que Ele deu o Filho dele por pessoas que já estávamos ali condenadas já, né, à morte mesmo, né, pelo pagamento do pecado, né, mas Ele deu o Filho dele como uma forma de nos salvar, e aquele que crê nele, tiver fé nele, em Jesus, poder receber essa salvação. Porque sim, Cristo morreu por todos nós, mas para receber a salvação nós temos que crer nele, receber essa vida nova, nascer de novo. Nós podemos ir para Cristo do jeito que estamos. Podemos ir com nossos pecados, com a nossa mentalidade, com a forma de fazer as coisas, tudo, podemos ir. Mas, quando a gente vai aceitando Jesus, vai vendo o amor dele maravilhoso, a glória, a graça dele, nós vamos percebendo e nos permitindo Deus nos transformar e nos deixar semelhante a ele. E é por isso que nós podemos ir a ele do jeito que estamos, mas a gente não vai continuar do mesmo jeito. Vai ter uma transformação. Só que nós temos medo dessa transformação, né? A gente não quer. A gente tem medo, fala que é para não agradar a Deus, por isso que não vai para ele, porque está cheio de pecado. Mas o medo maior, real, é o laço. Porque aqui fala que o pecado, ele nos faz escravo. Nós que somos livres, já aceitamos, temos essa transformação, nós conseguimos beber, fumar, escutar uma música, mudando às vezes, principalmente muita coisa mudando, porque hoje em dia é difícil você ir num lugar e não ter um ambiente mudando, né? Um restaurante, uma padaria, um supermercado, sempre tem uma música, não tem como fugir. Só que nós não ficamos presos a isso, a nossa vida não depende disso, as nossas emoções não dependem disso. Como uma pessoa que tem vício alcoólico, vício em droga, vício em pornografia, vício em outras inúmeras vícios que tem em trabalho, sabe? Tem gente que tem vício em trabalho, vício em dinheiro. Essas coisas aprisionam, modificam a vida das pessoas. E elas não conseguem se ver livres disso para viver, para se sentirem bem, né? E é isso que a graça traz, liberdade. Essa é a liberdade de Cristo. É que nós podemos, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E que no mês de novembro a gente fica cada vez mais, né? Fechando mais um ano, ali até dezembro, mais um ano, caminhando com Cristo. Todos os dias nos transformando, todos os dias nos arrependendo, todo dia recebendo o amor e a alegria de Cristo. Passando pelas tribulações, pelas adversidades, mas com Cristo, com Deus, que Ele pode todas as coisas. Ele pode passar a gente por todas as coisas e vencermos, porque nós cremos. Nós sabemos e cremos que já somos mais do que vencedores com Ele, mesmo em momentos difíceis.
E que nós não viemos também nos pegar naquilo ali, na outra parte do capítulo 6, que fala assim, uai, mas já que temos uma graça superabundante, mais pecado nós tínhamos, mais a graça de Deus superabundou sobre a gente, o amor de Deus veio sobre a gente, então a gente tem que continuar pecando para continuar recebendo essa graça? Não. A partir do momento que a gente já crê no Senhor, se batiza, confessa, crê, começa uma vida nova com Cristo, a graça dele vai superabundar na nossa vida quando a gente se arrepende dos pecados diários, porque a gente vai, enquanto estiver nessa terra aqui, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores já salvos e aceitos e confessos para o Senhor Jesus. Amém? Nós já sabemos a direção do nosso caminho, a gente já sabe a nossa moradia que é na glória porque somos salvos. Essa é uma diferença muito grande. E o amor de Cristo, ele nos constrange de tal forma, maneira que a gente muda. O Espírito Santo, ele vai falando, ele vai nos conduzindo, ele vai mostrando o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que largar, o que a gente tem que transformar. Mas é o amor de Cristo é que nos constrange ao ponto de falarmos assim, não, agora ok, agora eu aceito o Senhor transformar meu coração. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos, para que até levam para outras pessoas, ou se você aí ainda fica nessa questão, não, eu tenho muita coisa, eu não sei como é que vai ser minha vida com Deus, eu tenho medo de não dar conta de largar. Confie em Deus. Confie no que Jesus fez por você, que Ele já fez pelo amor dEle por você, o que Ele espera te dar, te abençoar. Só confia, não confia em você, porque quando nós confiamos em nós, aí a gente não se entrega. E é por isso que muita gente fala assim, muitas das pessoas vai pelo amor ou pela dor. E a maioria das pessoas vai pela dor. Por quê? É porque no momento da dor que a gente perde socorro. A gente para de se olhar para si próprio e olha para Deus, para a ajuda que Ele pode nos conceder. Mas não vamos ser assim, né? Estamos em tempo que nós temos que despertar. Cada vez mais a gente vê os sinais muito claros se cumprindo. Então vamos despertar, povo. Vamos aceitar o amor de Deus. Vamos viver dessa graça, vamos viver essa transformação. Vamos ficar livres livres, né, do pecado. Não vamos mais se tornar escravo. E vamos parar com a hipocrisia, porque muita gente no mundo acha que as pessoas, os cristãos, têm que viver de boa obra, tá sorrindo o tempo todo, só porque diz que é cristão, a vida dela tem que ser um livro branco de santidade. Que ela não pode errar nem um minutinho, porque senão, ela fala que é crente, ele fala que é crente, se nega a ajudar alguém, porque, né, a pessoa ali não entende que nós também oramos para saber quem é que nós podemos ajudar, né? Até foi ensinado aqui no Projetando, né, que temos que orar muito ao Espírito Santo, não é toda pessoa que a gente pode estender a mão o tempo todo para estar ajudando. Às vezes Deus está tratando a pessoa e a gente vai ajudar, a gente ainda cai na ataca. Só que as pessoas no mundo não entendem. As pessoas acham que só pra gente falar que aceitamos Jesus, nós temos que, né, ser aquela coisa que eles montam, né, e creem de crentes, e isso usa até para difamar e ficar agredindo, né, verbalmente, até fisicamente, porque eles não compreendem verdadeiramente qual que é o verdadeiro amor e a transformação de Deus, que é isso, é sobre o nosso pecado. Boa obra não salva, tá? Não salva. Pois Cristo mesmo fala na palavra dele que a salvação vem pela fé. Até pra gente não se gloriar nas nossas boas obras. Amém? Então, para não ficar muito longo, eu quero passar para oração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Senhor, eu quero Te apresentar esse mês de novembro, Senhor. Pai amado, que todos nós venhamos receber o Espírito Santo, Senhor Jesus, para nos conduzir nessa caminhada, nos estar nos fortalecendo mais no final do ano, Senhor Jesus. Ó Deus Santo, nos dando sabedoria, Papai amado. Pai, nos usa, Senhor, para saber levar, Senhor, a mensagem, Senhor, o amor, Senhor, Papai amado, aquelas pessoas que ainda não têm, Senhor Jesus. Pai amado, que o Senhor possa estar assim, Senhor, Papai amado,
Abençoa no lar de cada um, Senhor Pai. Abençoa a vida espiritual, a vida financeira, Senhor Jesus. A vida familiar, conjugal, Senhor Pai. Pai amado, aquela pessoa que já acreditou na sua salvação, mas hoje em dia não acredita mais. É aquele crente que, eu não sei se eu vou ser salvo por isso, aquilo. Ou aquelas pessoas que ainda não foram para Ti e não pisaram nos seus caminhos, Pai. Mas tem medo de pisar porque se acham muito pecadoras, Pai amado. Oh, Deus Santo, que o Espírito Santo venha conduzi-las, Papai amado. Convencê-las do seu amor, que não é nós que chegamos a Ti, é o Senhor que já nos chegou a nós, que já nos resgatou, Pai amado. Oh, Deus Santo, que não tem pecado nesse mundo que o Senhor não perdoa, Senhor, e que o Senhor nos ama, que o Senhor nos quer, o Senhor quer nos salvar da tribulação final, Senhor. Que o Senhor nos ama tanto que o Senhor não aceita a gente sofrer, e é por isso que o Senhor entregou seu Filho por nós, Pai. Oh, Deus Santo, Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pai, nesse momento eu clamo por todos aqueles que já foram, Senhor, Papai, já se denominaram, Senhor, evangélicos, crentes, Senhor, já creram em Ti, mas desviaram, Senhor Jesus, que estão sem forças para voltar, porque, Senhor, fala que a casa quando está limpa, Senhor Jesus, e ele volta para o mundo, entra 7 mais demônios do que antes, então a corrente é muito mais forte que pressiona essa pessoa no mundo, no pecado, Pai amado. Pai amado, eu venho te clamar, Senhor, por essas pessoas, que elas venham se despertar, Senhor, que despertar os que dormem, Senhor, porque a Tua presença está próxima, Senhor Jesus, a Sua vinda está próxima, Pai. Oh, Deus Santo, Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Eu te clamo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Jesus. Amém.